Olá pessoal, aqui é o T-Crank, bem-vindos ao 13º episódio do Codando de Verdade. E nesse episódio a gente vai passar uma dica rápida aqui, de novo na lojinha, é claro. E aqui a gente vai colocar o cache em algumas páginas, em duas páginas especificamente da lojinha. E o motivo pelo qual eu quero passar essa dica é porque eu fiz uma palestra num evento no Just Java e eu mostrei o quanto é possível responder a muitas requisições com o Play Framework. E um dos pontos-chave para eu conseguir os números que eu consegui, e os slides da palestra eu vou deixar aí nas anotações do vídeo, na descrição do vídeo. E um dos pontos chaves para conseguir a quantidade de acessos que eu consegui no teste foi usar corretamente o cache do Play. E eu quero mostrar então para vocês como é que vocês fariam para usar o cache do Play, já deixando bem claro que é muito simples. Então esse episódio vai acabar sendo bem curto por causa disso. Então a gente começa aqui abrindo os controllers. Eu vou abrir o application, que é o nosso controller aí principal. E a primeira página que eu vou querer cachear vai ser a página principal, então a página inicial da aplicação, por um acaso o index. Para a gente usar o cache do Play Framework, tudo que a gente tem que fazer é escrever aqui um cache, uma chave qualquer para essa entrada do cache. Vamos dar uma ajeitada aqui. Vamos resolver o import, ele já arrumou lá em cima. E beleza. Só isso. Tudo que a gente tem que fazer então para usar o cache do Play Framework é acrescentar o uso do objeto cache, passar o nome do que a gente quer cachear. Não precisa ser assim. Passar o nome do que a gente quer cachear. Aqui dentro a gente vai ter a action que a gente já tinha antes. Então reparem que eu acrescentei o cache, mas eu não fiz mais nada além disso. Eu acrescentei o cache com o nome e mantive a action igualzinha ela estava antes. Ou seja, o processamento da requisição continua igual, mas esse bloco que está aqui dentro, ele só vai executar quando o cache estiver expirado. Então no primeiro acesso ele executa e depois só quando o cache expirar. E isso leva a gente para o segundo ponto, né, que a gente tem que fazer aqui, que é passar um tempo de expiração. No caso eu vou colocar 5, são 5 segundos. Então o que eu estou fazendo na prática aqui é cachear nossa página, nosso index, nossa página principal por 5 segundos. Eu estou usando o nome de index, essa vai ser a chave no cache do Play, e só. É só isso que a gente precisa fazer realmente, isso é suficiente para cachear uma página. É extremamente fácil de fazer, e se vocês olharem os números nos slides da palestra que eu acabei de mencionar, vocês vão ver o quanto isso pode trazer de ganhos de performance para uma aplicação. Então isso é um recurso que vocês têm que usar com certeza. A título de curiosidade, eu usei o autocompletar do NetBeans, né, para fazer o import do cache, mas a título de curiosidade a gente pode vir aqui em cima e dar uma olhada e tá aqui. Então import play API cache. Isso é o cache no index. Um outro lugar que é interessante cachear e que eu vou cachear aqui também na lojinha, depois vocês podem olhar lá no GitHub, vai estar cacheado, são os detalhes de um item. Então eu também quero que a página de detalhes do item seja carregada, porque essa é uma página que também deve ser bastante acessada. Não tanto quanto a página principal da lojinha, mas também acessada com uma certa frequência. Então a gente faz a mesma coisa. Um cache, inicia aqui o bloco, vou terminar o bloco aqui embaixo. Já faço aqui o conserto da indentação. Vamos dar um nome qualquer, já vejo isso. De novo por 5 segundos. Consertando o import. Beleza. E agora o cache já está quase feito. Falta definir a chave que a gente vai usar aqui. O único detalhe aqui então é acrescentar a palavra-chave cache de novo, usar uma chave qualquer que a gente já disse, 5 segundos de expiração e o resto continua exatamente igual. E reparem que nesse caso a lógica é um pouquinho mais complexa. Então eu poderia estar acessando uma página not found, ele vai cachear que foi not found para o produto tal, para o produto de item ID que a gente está passando aqui. Nesse caso, a questão do cache é um pouquinho mais sensível, porque a gente tem que levar em conta o fato de que eu estou acessando a página de um item específico. Então a gente vai tomar esse cuidado na hora de definir a chave no cache. Eu vou usar a string interpolada aqui do Scala 2.10, então eu vou colocar o S aqui. E no caso eu quero
usar item id traço, pode ser alguma coisa assim, e aí o próprio item id que eu recebo ali como parâmetro do método. Então vocês podem perceber que inclusive eu estou usando, acho que não preciso disso aqui, não, item só tá bom, item traço item id. Então vocês podem reparar que eu estou usando o parâmetro do método do controller como chave no nosso cache. Então a nossa chave do cache é item traço e seja qual for o ID do item que a gente está recebendo, ou seja, a gente vai cachear as páginas de todos os itens conforme as requisições para cada um desses itens forem chegando, e o cache vai durar aí 5 segundos. Com essas duas mudanças já dá para ter um ganho bem significativo de performance, e por enquanto essas são as únicas duas páginas que eu estou cacheando na lojinha. Vocês podem olhar lá no GitHub, como eu acabei de mencionar. Outra coisa que é cacheada na lojinha, isso já fiz faz um tempo, é o feed RSS. Então vocês podem dar uma fuçada também, não vou entrar nisso agora. Mas é só, então são duas páginas e o feed, o resto eu não estou cacheando ainda, e mesmo assim isso já dá um ganho de performance muito significativo. Outras páginas eventualmente talvez valham a pena cachear, mas por enquanto eu não vou estudar essa necessidade, porque eu não tenho uma quantidade tão significativa de testes, mas isso pode ir acontecer no futuro. Então por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. É um pequeno episódio bem rápido, bem direto para falar do cache do Play. Não tem muito o que falar, realmente é muito simples, muito direto ao ponto. Acho que essa é uma das coisas legais desse framework, apesar dele ser full stack, ele é bem direto, bem fácil de usar. Então valeu pessoal, até a próxima, fui!